nós concluímos esse painel abrindo para perguntas e eu vou fazer uma síntese em 3 pontos. Primeiro, eu acho que é clara a vontade política dos governadores, das lideranças, né, e da cooperação internacional aqui manifestada pela Colim, em fazer um novo estilo de desenvolvimento, seja socialmente inclusivo, capaz de enfrentar os temas da pobreza e, ao mesmo tempo, conciliar a conservação da floresta. Toda a fala dos que fizeram parte desse painel vão nesse sentido. Segundo, a frase ótima, né, do nosso governador Huánuco, que é: sem plata não se hace milagros, né? Então, tem que ter dinheiro. Então, a grande questão é como financiar isso. E foram vários exemplos do Peru de programas exitosos, por um caminho ou outro, que permitiram uma transição na economia mais sustentável. Então, acho que esse é o digamos assim, o elefante na sala, como conseguir recursos para financiar esse estilo de desenvolvimento e essa inclusão social. Então, com isso, com essas reflexões, eu abro a palavra e lembro a todos perguntas claras, diretas, 2 minutos. A palavra está aberta. Opa, perdão, cometi um lapso. Está faltando ainda... Quem? Francisco. Não, não, já foi. Então, a palavra está aberta. Ministro Gabriel. Gracias, Virgilio. A ver, 4 reflexiones a partir de las presentaciones. Lo decía muy explícitamente el gobernador Alvarado. Hay una parte importante del problema en la Amazonía que se genera fuera de ella. Por lo tanto, necesitamos tener esta capacidad para ir saltando entre escalas, de ir desde la mirada regional o de la mirada más local, que está enfocada en el problema concreto, pero también poder regresar a esta mirada en la cual necesito resolver, en el caso peruano, los problemas de los Andes. Mientras no resuelva el problema de la pobreza en los Andes, la presión sobre la Amazonía va a continuar. Y eso requiere una articulación entre gobierno nacional y gobiernos regionales. Y requiere en muchos casos, además, tener imaginación. En el caso peruano, muchas de las decisiones que afectan la Amazonía se toman en una ciudad que está ubicada en un desierto y que tiene frente a sus narices una pared de 6.000 metros de altura, que son los Andes, que impiden que pueda ver la Amazonía. Entonces, parte del problema tiene que ver con no haberse podido imaginar desde Lima qué es lo que pasa detrás de la cordillera, y eso es algo que hay que superar. Un segundo tema tiene que ver con algo que yo llamaría la dictadura de los promedios. Todos los países de la cuenca amazónica, a excepción de Bolivia, son en este momento de renta media alta, con lo cual dejan de ser elegibles para cooperación internacional. Pero el tema ¿es la Amazonía una región de renta siquiera media? O sea, hay un derecho todavía y que tiene que tener la Amazonía de recibir cooperación internacional porque todavía no ha superado ciertos niveles. Y eso nos lleva a un tercer tema. ¿Qué finanzas? Las finanzas climáticas, las finanzas verdes, esas no alcanzan. O sea, las finanzas con apellido son para probar ciertos pilotos. Pero el cambio va a venir cuando yo pueda cambiar toda la dirección de las finanzas y convertir todas las finanzas en sostenibles. Y un último tema, para robar 2 segundos, restauración. El tema de la recuperación de ecosistemas, el tema de recuperación de tierras que antes fueron productivas pero que se perdieron, es un tema clave. O sea, más que mirar la ampliación de la frontera hacia tumbar el bosque y generar nuevas tierras, es cómo regresamos a aquellas tierras que en algún momento fueron productivas y por prácticas inadecuadas se perdieron, ¿no? Gracias. Gracias, Gabriel. Excelentes puntos. El tema yo quisiera preguntar, antes de pasar la palabra para el gobernador Wellington, a Valdés, porque ahí hay un punto importante que dice Gabriel, que es el tema que la región amazónica es una región de renta baja, pero los países no son de renta media. Entonces, ¿qué ha pasado con la cooperación internacional? Que ha dicho, no, Latinoamérica ya no necesita ayuda porque la renta media es alta, pero resulta que la media
no es representativa del todo, y entonces lo que está en la Amazonía somos de renta baja. Y este es un tema muy importante, porque hay que decir a la cooperación internacional esto. Y yo creo que tenemos ahora una oportunidad excelente por la atracción del tema de los incendios forestales, que ahora la cooperación internacional está mirando una vez más a la Amazonía, sin este tema de renta mediana, ¿no? Gobernador, ¿quieres comentar algo? Wellington, ¿eh? No, bueno, ¿has comentado sobre ese tema? No, Bueno, não. Então, governador Wellington. É basicamente uma consulta. Durante o período do almoço, nós conversamos ali alguns governadores, e eu queria mais consultar aqui para ter um termômetro, nossos colegas governadores do Peru. Nós vamos ter a preparação da COP25 no Chile. Dentro do Brasil tem o Fórum dos Governadores da Amazônia. Creio que para ajudar os nossos países, inclusive nessa sintonia comum, 9 países, talvez pudéssemos ter daqui um embrião que pudesse, com estados regionais, claro, integrado também com o nível local, trabalharmos um fórum com esse olhar e preparatório para a COP25. Sí, es un tema muy importante, el tema que se puede hacer desde ahora adelante. Yo hiciera la sugerencia de pensar en la sesión final cuáles son los próximos pasos, ou quais vão ser os próximos passos, porque nós vamos ter não apenas a COP do Chile, mas também o evento de Manaus, em maio do ano que vem, o evento da COP no Reino Unido, e também estamos aqui amadurecendo a ideia de fazer um novo evento aqui no Vaticano, quem sabe antes da COP da Inglaterra do ano que vem, a caminho, né, da COP da Inglaterra. Mas talvez esse seja um tema que a gente possa, se o senhor concordar, tratar ele nesse momento final dos encaminhamentos, né? E a gente pode até durante o café amadurecer um pouco essa estratégia. Governador Wilson, e depois pois não, governador. Disculpen, pedí la palabra. Quisiera también referirme a Naciones Unidas como el PNUD sean revisadas, porque estos no tienen buena inversión. Le digo, del 10% de inversión, el 9% se van en gastos administrativos y el 1% llega al productor. Aparte de ello, la zonificación agrícola, en la tierra donde tiene agua, le están dando urea, le están dando nitrato. Entonces, ese análisis es muy importante, porque el Huallaga ha sido altamente golpeada durante muchos años por Sendero Luminoso y es de conocimiento mundial de esos problemas. Entonces es necesario que los programas que vienen del extranjero sean también revisados, y yo creo que es más oportunidad de que aquí están reunidos todos de la Amazonía y tengamos incidencia para poder conocer y replantear esa política. El apoyo está bien, pero que llegue a las comunidades campesinas, a las comunidades, a los que han salido de su tierra para formar otra nueva economía en la selva, en la Amazonía, deforestando. Eso tiene que modificarse a nivel de la Amazonía, y yo creo que eso va a tener un mejor resultado en la mejora de la ganadería y el cuidado del medio ambiente en nuestra selva, al cual represento Huánuco. Excelente, excelente punto, que la plata no llega al final, no. En un porcentaje muy alto, ¿no? Un 1%. 1%. Llega al común. 1%. Y se hace, le digo, ratifico, de que no se hace un análisis de suelo incrementando mayor humedad donde hay humedad. Y eso no genera. El café, por ejemplo, se produce un buen café con un buen aroma sobre los 1.300, 1.400 metros, pero sin embargo hay humedad ahí, hay que darle nitrato, hay que darle potasio inserviblemente. Perfecto. Y eso está mal, y entonces eso hay que reorientar. Perfeito. Governador Wilson, depois del padre. Eu queria só fazer uma referência aqui
as falas aqui dos governadores do Peru, o que reforça o que a gente tem defendido aqui, que a floresta ela está em pé, baseada numa lógica econômica, né? No momento em que se cita aqui o exemplo da troca, né, do cacau pela plantação de coca, está muito claro que ele faz alguma atividade que pode ser considerada ilegal por uma questão de sobrevivência. E esse é o grande desafio dos governadores da Amazônia e dos gestores da Amazônia. Você convencer o povo que mora na floresta de que ela vale muito mais em pé do que ela derrubada, né? É preciso que o povo da floresta tenha esse benefício de volta para que a floresta possa, de alguma forma, fazer sentido, né? E aí eu queria saber daqui a pouco do governador como é que foi essa experiência, porque eu imagino que trocar a coca pelo cacau, ele deve ter enfrentado um mercado que já estava consolidado ali. E aí, antes de que ele responda, eu queria falar um pouquinho, rapidinho, sobre o GCF, que acontece o ano que vem lá no estado do Amazonas, lá em Manaus. A gente já começou a discutir, né, como é que começou a fazer um desenho de como é que deve acontecer o evento em Manaus, e a gente está focando muito em situações práticas e objetivas, e de que forma é que, efetivamente, a gente pode trocar essas experiências, colocar em pauta experiências que deram certo em alguns estados que têm problemas em comum. É claro que cada região tem sua peculiaridade, mas como é que a gente pode avançar nesse sentido e quais os caminhos que foram seguidos e que obtiveram sucesso. E aí também deixar muito claro para o mundo, deixar muito claro para os países e para as instituições que estão interessadas na Amazônia, como é que devem fazer isso, né? Porque, como se tem falado aqui, há um discurso muito forte de preservação da Amazônia, de preservação da floresta, mas isso daí tem um preço. Nós precisamos de tecnologia e precisamos de investimentos para que isso efetivamente seja concretizado. E aí eu queria que o governador Juan falasse como é que foi esse processo lá no estado dele. Ótimo. Então, governador, é o governador Juan ou é o governador Pablo? Porque foi San Martín, né? Foi o Juan que fez a troca da coca pelo cacau. Foi a o troca Pedro, da coca foi o Pedro. E depois, na sequência, podíamos, talvez, a Colim falar um pouco de qual a expectativa do evento, né, do GCF, comentando a fala do governador e pensando principalmente no tema do financiamento, que é o elefante na sala aqui, como fazer com que esse financiamento aconteça daqui até maio do ano que vem. Então, governador, por favor. A ver. Y yo tengo, decía, agricultores que producen 4.000 kilos por hectárea y dije que son 7. Pero tenemos 62.000 hectáreas de cacao en mi región nomás, que producen en promedio 700 kilos por hectárea. Los que producen 4.000 kilos por hectárea producen alta calidad de cacao, que negocian con Europa aproximadamente a $6.5 el kilo de cacao. Y los que producen 700 kilos les compran a $1.50 el kilo de cacao porque es de baja calidad. Entonces, nosotros decidimos en esta provincia proponerle al agricultor que deje de sembrar coca para sembrar cacao. Dije con apoyo internacional. Eso es lo que produjo estos campeones mundiales y queremos que esos campeones mundiales enseñen al resto cómo hicieron para producir esa cantidad. No estamos hablando que vamos a tumbar bosque para sembrar cacao, sino que ya existe el cacao en mi región y queremos tecnificarla, queremos llevarla. Además, hay otras experiencias que no les he contado. En mi región hay agricultores que tienen su propia fábrica de palma aceitera que hoy día están produciendo 2 megavatios de energía de aguas residuales de la palma aceitera y llegarán a 10 megavatios cuando utilicen el escobajo, que son los troncos de la palma aceitera. Entonces, bioenergía. Y tenemos que cambiar la matriz energética en la Amazonía. Ahí hemos visto, Collins mostró unas fotos de una serpiente que son los ríos en la Amazonía, y nosotros tenemos una región que se llama Loreto, que no ha venido el gobernador,
donde dan miles de vueltas para que lleguen a un sitio cuando existe la energía fotovoltaica y hay motores fuera de borda que pueden mover esos botes, mover esas lanchas, mover esos barcos con energía limpia. Nosotros tenemos una gran cantidad de sol todo el año en la Amazonía peruana y creo que en la brasileña, en toda la Amazonía también. ¿Y por qué no utilizamos la energía fotovoltaica que vemos acá en Europa? Hay inmensos paneles por todos lados que lo están utilizando. Eso es política de Estado. Entonces, en San Martín no se está tumbando bosque para sembrar ni palma ni para sembrar cacao. Lo que estamos dándole es capacidad técnica para producir más y mejor calidad. Excelente. Yo creo que el punto que sale muy claramente es la oportunidad de intercambiar experiencias de políticas públicas. En el cacao que hay en distintas partes de la Amazonía, cómo ustedes han logrado algo, cómo se puede compartir y replicar esto. Colin, la solução para o financiamento em Manaus. Só isso, né? Não tem problema. Então, a gente teve uma reunião faz uma semana e pouco, sobre a tema da reunião e a tema vai ser muito orientado pelo como que a gente pode pensar sobre uma política de desenvolvimento sustentável para o século XXI e soluções práticas, como o governador estava dizendo. Eu acho muito importante que a gente saiba quais são as agendas dos parceiros. Isso é muito importante, não só dos parceiros, como os governos dos países que são apoiadores dessa agenda. Eu estou falando de Noruega e Alemanha, mas também dos parceiros no setor produtivo, setor privado. Como que eles precisam trabalhar junto com essa agenda nova que a gente está querendo implementar. Eu acho importante, a gente vai levar a gente vai fazer uma pesquisa e ter todo mundo lá e pensar sobre qual é mais ou menos a receita, quando você estava falando, governador, da dia de soluções. Então, talvez a receita, e você tem que ter qual tipo de investimento, qual tipo de logística, como que a gente pode pensar sobre energia. Então, eu estou falando sobre as coisas bem práticas, não só que fica no papel, sonhando que um dia a gente vai ter esse desenvolvimento sustentável, mas quando você tem realmente exemplos que funcionam, como que a gente pode aprender e adaptar, porque cada região, cada estado é um pouco diferente. Amapá não é Mato Grosso, o Caiali não é São Martín. Então, a gente tem que ter essas receitas práticas, mas também a gente tem que adaptar e moderar para isso. E também a gente falou sobre os exemplos muito práticos, tipo ecoturismo, pirarucu, bioeconomia. Como que a gente pode juntar as pessoas que são experts e fazer esse caminho indo para frente. Então, essa é mais ou menos a tema da reunião anual, que vai ser no início do maio. E a gente tem anúncios aqui na mesa sobre isso, mas as soluções. Obrigada. Então, a gente tem isso, mas eu convido vocês, estamos planejando muito profundamente com o governo do estado do Amazonas. Vamos ter uma reunião de planejamento lá no COP, que é fundamental, e, por favor, eu convido para vocês, me fala como que essa reunião pode ser útil no seu ponto de vista, não é? Então, é mais ou menos isso. Só uma contribuição. Primeiro, fazer um registro. Você está falando com a fluidez o português. Obrigada. É verdade. Eu ainda não bebi um vinho também. Vai fluir melhor. A Colin é de 1 ano, 2 anos para cá, Colin, olha, né? Falando com a fluidez. Mas, assim, uma das coisas, dentre muitos assuntos que foram abordados aqui pelos colegas governadores e também mediado pela Colin, o ministro, essa questão da produção em escala, dessas experiências, realmente é um desafio, porque
em cada estado da Amazônia Legal tem alguma experiência bem-sucedida, certo? O que não tem é escala, muitas das vezes, desses produtos. E esse é um desafio que a gente tem que colocar na mesa. Quer dizer, quais essas experiências que podem ser reaplicadas nos nossos estados? Às vezes deu certo no Pará, mas ainda não chegou no Amazonas, ou deu certo no Amazonas, mas não chegou no Amapá, mas que tem a ver com as características de produção, né, sustentável e que viabilize a sobrevivência da comunidade local, mas que ganhe escala, senão vai sempre ter esse problema. A comunidade local tem uma boa experiência, mas ela não consegue abrir mercado, não consegue criar solidez de mercado, porque a escala bate em algum lugar e muitas das vezes não consegue botar na gôndola do supermercado local, porque o supermercado local não faz o contrato se ele não tiver segurança que a entrega vai ser permanente, né? Então, a cadeia produtiva é o grande desafio. Tem que fechar a cadeia produtiva, porque se ela não fechar, ela vai ter problema. E eu acho que é isso que a gente tem que exercitar bastante no consórcio, com uma experiência agroflorestal. Eu acho que o Pará já vive bem isso. Os japoneses começaram lá com arroz, depois migraram para a pimenta do reino e encontraram, talvez, a fórmula que deve se produzir na Amazônia, né, Helder? Que é a produção agroflorestal. E aí ganha realmente força. Ganha força, agrega valor e rende muito mais do que outros produtos, né, que a gente imagine, o grãos mesmo. Todos nós temos algum espaço para produzir grão na Amazônia, algum espaço. Agora, transformar os espaços que nós temos, achando que é o grão que vai resolver o problema, eu acho que é um contrassenso, porque nós temos outras atividades que produzem 3, 4 vezes mais que o grão. O açaí, bem manejado, pode dar uma resposta impressionante para essa estratégia nossa da Amazônia, não é isso, Elton? Então, é só essa contribuição. A Colin vai fazer interação com você. Obrigado, governador Valdez. Isso também me lembrou, falando de escala, todos os estados do GCF já têm os projetos com o PNUD, o apoio do governo da Noruega. E 2 semanas atrás, eu estava reunindo em Brasília, eu perguntei sobre a receita de sucesso desses projetos. E alguém do Maranhão citou que estava dando muito certo. Eu perguntei, mas por quê? Porque às vezes é difícil. E ela falou, essa receita é trabalhando transversalmente vários secretários, não só um. Ela falou envolvimento do alto nível, do governador e também do vice-governador Carlos Brandão. O ONG, que é o IPAM, que é um parceiro com o Estado, como ajudante do Estado, ajudando na técnica, na parte técnica e capacitação. Também vozes da comunidade e povos bem incluídos. E, finalmente, ela falou o foco no desenvolvimento econômico sustentável, que engloba metas ambientais, econômicas, sociais e estruturas. Então, ela falou, essa foi os $400 mil, que não é muita coisa, não é nada. É alguma coisa, mas não é muita coisa. Ela falou, foi os $400 mil que já foi melhor gastado, foi muito bom. Então, pensando sobre Manaus, qual é essa receita para realmente ganhar escala, como o governador Valdez está dizendo? Então, pensa sobre isso, me aproxima e a gente vai planejando junto, porque é a sua reunião, tá? Obrigado. Só queria complementar alguns dados em relação ao que disse Colin e os outros. Excelente apresentação dos governadores também das regiões peruanas, né? E comentar muito rapidamente o seguinte: o Brasil é um gigante na agricultura tropical, né? E nós temos uma empresa que todos conhecem aqui, que é a Embrapa, que desenvolve tecnologias de ponta, assim, as melhores do mundo, que podem, inclusive, ser transmitidas, enfim, através de cooperação aos outros países amazônicos, né? Nós desenvolvemos
tratamento de rejeitos biológicos, fixação biológica do azote, controle de organismos prejudiciais e de enfermidades, sistemas de integração alternando pecuária, agricultura, né, a agroenergia renovável. Todos sabem, enfim, talvez não, então eu cito, o Brasil tem uma matriz energética que é uma das melhores do mundo, é invejável, não é? 45% ela é renovável e mais de 80% é uma energia limpa, né, de biomassa, hidroelétrica, eólica e 1% apenas nuclear, mas são energias limpas. Então, nós vivemos, nos últimos 40 anos, uma verdadeira revolução verde, em que a produtividade agrícola brasileira aumentou mais de 700%. Na média, nesses 40 anos, a nossa produtividade aumentou quase 3,5%, enquanto a americana, com toda a tecnologia que tem o país, aumentou 1,4%. São números impressionantes. E isso tudo com aumento de apenas 30% da área agrícola no Brasil. Só a produção de grãos aumentou 5 vezes nos últimos 10 anos apenas. E o Brasil é um dos maiores exportadores mundiais de grãos. Ou seja, as soluções, a tecnologia, nós temos, né? É questão de todos trabalharem juntos e aplicarem essas soluções também para a região amazônica, porque essa fronteira agrícola brasileira, mais de 90% hoje em dia, ela está no Cerrado, na região do Cerrado, enquanto a Amazônia está subdesenvolvida nesse quesito. Os governadores mencionaram aqui a questão da ajuda internacional. Governadores do Peru falaram com muita propriedade, não é? Sem plata, não é? Não há solução, não se chega a nada. Então, eu gostaria apenas de mencionar rapidamente uns números, porque os números, como eu disse, são eloquentes, não é? Quando se aprovou o Acordo de Paris, os países desenvolvidos se comprometeram por escrito a transferir 100 bilhões de dólares para os países em desenvolvimento para o financiamento do combate ao clima e o reflorestamento. 100 bilhões de dólares. O Brasil, isso é um mecanismo de RED+, enfim, outros que eu não vou descrever aqui, mecanismos previstos na Convenção Quadro das Nações Unidas para o Clima. Não é? Situação atual. O Brasil já tem registradas oficialmente pelas Nações Unidas mais de 6 bilhões de toneladas de equivalentes de redução de CO2. Isso corresponde a aproximadamente 30 bilhões de dólares em recursos que deveriam ter sido transferidos ao Brasil pelos países envolvidos. Quanto vimos dessa quantia? Zero. Não vimos nenhum centavo. Só o setor privado brasileiro produziu uma redução potencial de 400 milhões de toneladas. Mas os países envolvidos, sobretudo os europeus, não transferem os recursos que eram para ser transferidos até 2020, porque isso foi em 2015, na COP de Paris. Havia um prazo de 5 anos para, em 2020, então, se renovar o valor, se pensar num novo valor, talvez até maior, dependendo das necessidades. Ou seja, La Plata está aí, não? O dinheiro está lá, mas não está sendo transferido. E, ao mesmo tempo, nós somos cobrados por não tomarmos, aparentemente, as medidas necessárias, sobretudo na Amazônia. Muito obrigado. Obrigado, embaixador. Padre Jânio. Boa tarde para todos. Eu faz 60 anos que estou na Amazônia. Portanto, sou o mais velho de todos vocês. E cheguei em Belém em 59, 8 de dezembro de 59, e estou sempre nessa terra abençoada. Estou dizendo que gostei muito do comportamento de todos aqui, sobretudo das intervenções dos meus amigos, mas quero frisar bem que o sino do Pan-Amazônico não era para resolver problemas como aqueles que vocês estão querendo resolver agora. Nós, padres, temos que ver e orientar, mas quem deve realizar são vocês.
Essa é a realidade. A Amazônia, o nosso o documento que foi aprovado à unanimidade quase, que o Papa vai retocar, vai depois dar a definição, é um documento que eu ouso dizer que vai ter uma Amazônia antes do Sínodo e uma Amazônia depois do Sínodo. Mas com vocês. Hoje, vocês estão completando aqui aquilo que nós não podemos dizer. Porque, como padres, não tem meios, não tem tecnologia, não tem capacidade como vocês leigos têm. Sobretudo vocês governadores, e eu fico muito feliz porque os governadores todos jovens. Meu Deus do céu, fico com ciúme disso. Todos jovens. É maravilhoso isso. Isso é o futuro. O futuro são vocês. Portanto, aquilo que nós estamos fazendo aqui hoje, eu agradeço sempre o meu amigo, o Monsenhor Marcelo Grande, nosso amigo, que trabalhamos juntos nos grupos de trabalho no Sínodo. Portanto, nos conhecemos bem. Ele me deu essa grande alegria de poder estar aqui hoje com vocês. Mas sabe a minha grande alegria? Sabe qual é? Ele não se ofenda não, mas é ter encontrado aqui Herder. Esse nome vem de Herder Câmara, o grande bispo do Pernambuco. O pai do Herder foi meu aluno lá no Colégio do Carmo e ele tinha uma verdadeira veneração por esse Herder Câmara, que quando fizemos o Sim da Amazônia, que aliás foi um encontro que não teve continuidade, Sim da Amazônia, foi um estudo que o pai dele promoveu, quando o Eco 92, no Rio, ele fez em Belém, Sim da Amazônia. É um livro que tem uma riqueza, que se nós formos olhar, eu queria até perguntar e pedir para o nosso amigo governador Herder Câmara se pudesse reeditar aquele livro, porque é realmente uma riqueza única, belíssimo. E, portanto, o Sínodo Panamazônico é aqui, está continuando com vocês. Agora, a doutrina que está contida lá é uma doutrina realmente de abençoar quem trabalha por o bem comum. É abençoar aqueles que constroem para salvar a humanidade. Então eu digo o seguinte, a Amazônia, nós tivemos um ponto muito discutido, né, senhor? Ecologia integral. Ecologia integral. O que quer dizer ecologia integral? O que quer dizer? Então, Deus criou o mundo, criou a Amazônia e doou essa Amazônia para a humanidade, porque é uma terra abençoada que tem tudo, tudo. O que é que ela tem? Tem o verde, que é a floresta, mas a água. Mas vocês estão pensando que nós, enquanto tantas nações estão perdendo a água, não tem mais água doce, nós temos 26% da água doce do mundo. É uma coisa impressionante essa. Portanto, aquilo que eu digo sempre, nós, se dermos valor à água tem o poder e a capacidade de nos ajudar. Como Moisés foi salvo pelas águas do rio Nilo, o nosso Amazônida, os nossos ribeirinhos vão ser salvos pela água. Se convençam disso. Sabe, pela lei, não sei, agora a Herder me ajuda, quantos metros tem perto dos rios que é de Manaus, que é do governo? 100 metros, parece. Né? Então, se nós calculamos esses 100 metros que é do governo, nós teríamos 3 vezes mais da Amazônia destruída. Teremos hectares de terra que podem ser aproveitados, como vocês mostraram esse exemplo belíssimo do pirarucu. Olha, tantos anos que estou na Amazônia, eu nunca tinha visto um pirarucu tão grande assim. Que coisa maravilhosa. Mas
O que é? O problema todo é esse, que não temos uma organização nossa, como tem organizações internacionais. Por que não se cria? Vocês realizaram esse nosso encontro aqui agora, por que não se organiza uma coisa séria, com gente que realmente trabalhe para fazer da Amazônia uma voz única? Isso que é importante, porque nós temos tantos organismos no mundo, mas não temos um organismo amazônida. Quem é que fala pela Amazônia aqui? Quem fala pela Amazônia? Quem? A igreja? Não pode. Mas vocês têm que organizar. Queridos governadores jovens, o futuro está na mão do nosso querido Brasil. Dom Bosco sonhou essa terra que a julgou centro da nova civilização cristã. Portanto, é na mão de vocês isso. Agora nós, igreja, estaremos sempre com vocês. Estaremos sempre trabalhando com vocês, orientando. Portanto, desculpem, é que quando eu falo não tenho mais medida. Falo com o coração e com as mãos, como não perdi essa tradição. Tá bom, obrigado, desculpem. É uma ótima fala da voz da experiência, né? O senhor aqui traz essa perspectiva. Para encerrar, o Hércules tinha uma última pergunta. Pois não. Primeiro, fiquei empolgado com a palavra do nosso padre, com essa experiência amazônica tão forte, né? Deu essa fala tão maravilhosa que nos dá alegria. Mas os nossos governadores do Peru abrem para nós uma nova expectativa. Eu conversava agora no almoço com o governador Valdez Góes, com os demais governadores. Nós precisamos realmente agora partir para essa integração dos governadores da Amazônia brasileira com os governadores efetivamente da Amazônia, da chamada Panamazônia, que é inclusive a tese central desse livro moderno que eu acabo de colocar, que a Amazônia é tão gigantesca que pode ser um 7º continente. Então, como teremos agora a reunião dos governadores agora, já em novembro, e a COP25 no Chile, nós poderíamos ver de que forma que não só o Peru, que é importante, que sediou a COP20 no Peru, recentemente, e o Chile 25, mas o Peru sediou a COP20, muito importante. Temos a presença da Colin, que fala da Califórnia, que é um estado maravilhoso nos Estados Unidos, que pode também integrar com as suas energias renováveis e dar uma junção forte para a nossa energia. Então, a minha indagação para Colin e para os demais governadores do Peru e o vice-ministro de desenvolvimento do Peru, de que forma nós podemos partir agora para uma integração mais forte. Peru, Bolívia, Colômbia, Guiana, Suriname, os outros países, para que possamos, juntos com o governador Valdez e demais governadores, assim a Panamazônia se fortalece e fazemos aquilo que o padre disse, nós precisamos ter um organismo da Panamazônia, né, um organismo mais forte e representativo, que representa mais de 35 milhões de pessoas. É um organismo muito significativo e eu acho que aí a gente dá um pulo, um salto gigantesco já para a COP25 e para as outras COPs, inclusive a da Inglaterra também. E falando em ecoturismo, eu tenho a revista Ecoturismo que fala exatamente sobre esse tema tão economicamente forte também. Muito obrigado. Sim, governador, por favor. Bien, yo creo que una conclusión importante de este evento es que debería haber una reunión panamazónica de gobernadores, creo que antes de Manaos. Creo que antes de Manaos porque el problema es extremadamente grave y si se tiene que tomar decisiones políticas, como dijo el cardenal en sus recomendaciones. Nosotros en el Perú tenemos una mancomunidad de la Amazonía, donde están todas las regiones que estamos dentro de ese mundo geográfico, y creo que en Brasil también están conformando una mancomunidad similar. Yo creo que, como dijo nuestro viceministro Gabriel Quijandría,
tenemos un problema común, que nuestro desarrollo económico, y a mí me ha pasado, yo fui a todas las cooperaciones operantes en el Perú a plantearles lo que ustedes han escuchado mínimamente de toda nuestra propuesta, y todos me dijeron, nosotros estamos cerrando maletas, ya nos vamos del Perú porque hay otras zonas más pobres del mundo que nos necesitan. Pero mi región es así, esa, no. Tu gobierno tiene mucho dinero, pídele a tu gobierno. Me contestaron, fui a la asociación que agrupa todas las cooperaciones internacionales. Ahí tenemos un tema en común, de decirle al mundo desarrollado que evidentemente los indicadores macroeconómicos de nuestros países pueden ser buenos, pero los pueblos sobre los cuales nosotros gobernamos tienen otra realidad. En el Perú, la zona menos desarrollada económicamente son las regiones amazónicas, y sin embargo tenemos una gran potencialidad de desarrollo, una enorme potencialidad de desarrollo. Yo no les hablé del turismo vivencial, no les hablé también de algunos otros temas donde tenemos una gran riqueza. Se mencionó acá algo, el tema de la medicina tradicional amazónica. Yo soy médico y yo trato pacientes con cortezas de la Amazonía. Sepan que en la Amazonía nuestra y en las suyas también hay poderosísimos inmunomoduladores, inmunoestimulantes que mejoran las defensas del organismo, y usted supera fácilmente enfermedades virales y enfermedades bacterianas tomando los látex y las cortezas que existen en la Amazonía y que no han sido estudiadas científicamente como debieron ser. Ahí tenemos una enorme riqueza que el mundo todavía no lo conoce. Entonces, la educación ambiental, la salud es parte fundamental. Vivir en armonía con la naturaleza será un brillante negocio en el futuro. Así que yo les hago, en nombre de nuestra pequeñísima delegación, que marchemos hacia un evento donde tratemos este milagro de la Iglesia Católica, de reunirnos hoy, que no termine simplemente en discursos retóricos, sino que avancemos en hechos concretos para tomar decisiones conjuntas para salvar al mundo y aportar nosotros a ese enfriamiento que el mundo necesita. También permítame agradecerle a los organizadores de este evento y al Papa Francisco, como digo, por este espacio. Este espacio donde verdaderamente estamos debatiendo temas muy importantes, y agradecer a la embajadora del Perú, aquí también, quien nos ha brindado todas las facilidades para estar presente aquí. Yo creo de esto salimos bastante fortalecidos. Salimos bastante fortalecidos nosotros, porque verdaderamente en este tipo de eventos es la primera vez que participo, pero me llevo un concepto tan importante de que toda la Amazonía al cual representamos, tenemos un solo ideal, tenemos un solo fin de mejorar el aspecto climático del mundo. Y eso es la base muy importante, y cuando habló de Moisés también nos hace recordar que también nos estamos multiplicando como a las arenas del mar, como dijo un término bíblico Tomás Abraham. Entonces es necesario para las futuras generaciones reforestar nuestra selva, y que apuesten las empresas, las organizaciones, los de poderes económicos, inviertan verdaderamente en las zonas más pobres, en las zonas más alejadas. Nosotros como Perú, y más que todo la región, como le dijo mi antecesor, la selva, tenemos grandes potenciales, lo que no tenemos es recursos económicos para poder salir hacia adelante, y que los programas, los apoyos internacionales sean fiscalizados a través de las entidades correspondientes para que esa inversión se optimice. Como dijo acá un gobernador, el Wilson creo, es el que los árboles estén en pie, y nosotros desde el lugar donde nos encontramos vamos a garantizar que se haga eso en bien de las futuras generaciones que vienen. Monseñor, mi agradecimiento por este espacio,
Sé que estamos en la casa de Dios y seremos bienvenidos. Que Dios nos acompañe a todos nosotros para lograr una Amazonía verde y emisiones cero. Muchas gracias. Yo creo que volvimos al punto del gobernador Wellington, que ele perguntou os próximos passos, né, que vamos definir daqui a COP do Chile e depois os eventos do ano que vem. Eu acho que esse é um bom tema para fazermos conversas bilaterais durante o café. Está previsto um café agora, então nós podemos conversar um pouco sobre isso. Nas minhas anotações aqui, tem 4 etapas de um processo, e a gente deveria ver não apenas os eventos de uma forma estanque, mas como se fossem etapas de um único processo. Então, tem a COP do Chile, o GCF em Manaus, o evento, a COP do Reino Unido, em Glasgow, e talvez esse evento aqui no Vaticano anterior à COP de Glasgow, entre outras coisas que podem estar no radar. Então, acho que é importante definir o que se quer, o mapa do caminho. Acho que termos aqui o IAM pode ser um bom momento. Então, a gente poderia conversar durante o café sobre isso, voltamos depois do café para encaminhar, e temos também um tema da carta, a carta que já está na sua versão. O Tavares e a Gabi estão trabalhando, está na versão 7, eu não sei, estão recebendo comentários dos governadores e secretários, e acho que ela vai estar disponível agora para comentários. Então, vão ser impressas cópias dessas cartas, os 2 são os relatores aí, e a gente tem um espaçozinho no café também para isso. Informo que nós temos uma fama de como latino-americanos, de não cumprir o horário, mas nós estamos dentro do horário. Então, nós estamos só com 3 minutos de atraso. Então, isso dito, isso posto, queria convidar o governador a fazer as últimas considerações aqui antes de sair para o café. Governador. Na verdade, eu acho que o Virgílio já abordou. Realmente fica uma inquietação de todos nós com os passos seguintes, mas eu penso que, pelo menos para os governadores da Amazônia e do Nordeste, que estão aqui também, e Brasil Central, nós temos a agenda no Brasil, né, dos nossos consórcios, das nossas organizações, agora em novembro, tá certo? Então, fica difícil a gente fazer um evento internacional neste mês de novembro, é quase impossível. Eu defendo que a gente utilize a COP do Chile para participar dela e fazer uma reunião paralela. E certamente no Chile é infinitamente melhor para participar 100% dos governadores da região amazônica e parte do Nordeste, Brasil Central e principalmente da América do Sul. Então, nós temos condições de fazer com muito sucesso essa reunião no Chile, repito, é o que eu estou defendendo. Participamos da COP do Chile, mas se organiza com o apoio das instituições que estão aqui, né, uma reunião deste fórum, certo? Dos governadores da Pan-Amazônia. E, obviamente, quando nós chegarmos em Manaus, já em maio, não é isso, Wilson? A gente já chega bem mais maduro no encontro do GCF. E daí segue a agenda, que depois vem novamente a outra COP no Reino Unido. Nesses intervalos pode ter uma segunda edição desta questão aqui no Vaticano. Acho que nós temos, sim, né, já um passo a passo. Talvez o que a gente precise chegar nessas reuniões nos intervalos delas, é aguçar um pouco mais o recorte, para chegar bem focado mesmo, né, no que nós vamos debater e decidir, que é a expectativa também dos colegas governadores aqui da Pan-Amazônia. Eu ouvi atentamente na fala de cada um. Olha, temos saído do encontro já com decisão tomada, com foco, e realmente é isso. Então, eu proponho que a gente faça essa agenda acontecer na COP do Chile. É impossível nós nos comprometermos com mais um encontro desse ainda este ano. Nós já vamos entrar em novembro, já entramos em novembro, bem dizer, e temos, pelo menos, todos nós aqui temos entre 2 a 3 compromissos macros desses, incluindo o COP no Chile, fora de governadores regionais. Obrigado. Então,